sou a Marina Dori e esse é o Powerpério. Aqui quero mergulhar com você nos desafios reais do puerpério. Meu desejo é que as trocas daqui te ajudem a navegar pelo puerpério com mais consciência e sabedoria, que façam com que você se sinta como se eu estivesse te dando as mãos e falando, tô aqui com você. Se você quer saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram. Eu sou @marinadori. Esse aqui é o segundo episódio de estreia do Powerpério. Eu comentei no episódio anterior, quem não ouviu, recomendo muito que ouça, porque não que exista uma sequência lógica, mas que os raciocínios e as conversas vão se complementando. E aí eu contei e conto aqui de novo, né, que como fruto do que eu chamo da minha saída de casulo, do meu autoparto, né, em que eu encontrei uma faceta minha até então desconhecida, eu criei uma forma, uma ferramenta, um modo de apoiar mulheres nessa travessia chamada puerpério, né, que aqui eu brinco e chamo de Powerpério. E aí, nesse momento, eu convidei 3 mulheres muito especiais para trocarem comigo em lives no Instagram. E aqui eu vou compartilhar com vocês a segunda live, que eu conversei com a Mariana Campos, a Mana, uma amiga querida, mulher incrível, com muita sabedoria, com uma sensibilidade imensa, mãe de 2 meninas lindas. E essa troca foi muito gostosa. Espero que vocês aproveitem e se nutram desse papo que foi tão gostoso. Olá, mulheres! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Essa live aqui, convidei a Mana, a Mariana Campos, esperando que ela entrar. Convidei ela para a gente trocar um pouquinho sobre sexualidade, o autoparto, né? Esse lugar que a gente sai quando encerra o nosso puerpério, esse lugar onde a gente se pare. E a conexão disso tudo com Emana, e a conexão disso tudo com a nossa libido, com a vaporização do útero. Deixa eu adicionar aqui a Mana. Já aceitei, agora acho que falta só ela aparecer. Aqui, entrando. Oi! Tudo bem? Bem-vinda! E você, tá vendo que a Camila tá aqui com a gente. Bastante gente entrando já. Muito bom te receber. E toda a decoração aqui. Vai ser um papo muito bom. Para quem está chegando, a gente tinha falado antes, mas para quem está chegando, convidei a Mana para a gente trocar um pouco assim, sobre sexualidade, o nosso autoparto, né? Quando a gente se pare, quando a gente se gesta, depois a gente pare essa mulher dentro da gente, estava ali guardadinha, só esperando chegar esse momento. A vaporização do útero, né? Como que isso tudo, o que isso tudo tem a ver, né? Com esse caldeirão, com a nossa libido, com o puerpério, né? Então, para quem está chegando aqui pela rede da Mana, vou me apresentar. Eu sou Marina Dori, estou hoje doula de puérperas, guardiã de ventres maternos, com muita honra, com muito carinho, com muito amor. Eu venho seguindo nessa caminhada de apoiar as mulheres nessa travessia e aí senti de provocar esse bate-papo aqui hoje, porque eu vejo o quanto que a sexualidade é um ponto-chave, né? Durante o puerpério. Quando a gente fala de sexualidade, é muito mais do que falar de sexo. É muito mais amplo.
E aí eu venho percebendo quanto que a sexualidade conversa muito com o nosso puerpério, como que ela ajuda muito também a gente sair desse casulo, né? Porque eu enxergo que quando a mulher, ela pare seu bebê, ela recebe seu bebê ali no seu colo, depois ela entra no movimento de se gestar, para se parir. Para mim o puerpério é sobre isso, é essa travessia desse gestar, desse se parir. E a vaporização para mim tem tudo a ver. Para mim a vaporização ela foi uma grande amiga, segue sendo uma grande amiga durante toda essa jornada. Então convidei aqui a Amanda para a gente trocar um pouquinho sobre isso. Você quer se apresentar aí, Amanda, para quem está chegando pela minha rede e de repente não conhece o trabalho? Que bom, Flor, que bom estar aqui com você, aqui com o convite. Que a gente está num momento similar de vida, né? Muito juntinho, né? E estou celebrando também. É curioso que sobre o fechamento do puerpério, né? E quando ele de fato acontece, que isso não tem uma data, né? Para igual para todas as mulheres, é muito mais longo do que a gente por exemplo, fechando o puerpério, acho que passando o tal do discurso é um grande movimento interno e então estou muito feliz de estar aqui com você hoje, sabe que você esse portal do Edmame, né? Foi a segunda noite que eu consegui ir com a minha filha sem ela mamar, ela topar, foi muito leve, tranquila e mais pesada, né? Então acho que você hoje está sendo super. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Ana, me chamo Diana Campos. Muitas coisas, né? Eu me formei como jornalista visual, então tudo começou com a fotografia, com a produção de vídeos, sempre focada nos trabalhos com e eu, depois de uma perda gestacional nos estudos, eu sou casada com uma tecnologia, né? Eu produzo alimentos, a gente produz micro-verdes e flores comestíveis, aromáticas, medicinais. Então, eu fui mergulhando no mundo das ervas e curando meu ventre com a vaporização do útero, e aí fazendo muitos anos de estudos e livros e cursos, e comecei a apoiar outras mulheres, e daí acabou nascendo anos depois o Livro do Vapor, que é um curso que eu tenho sobre vaporização do útero, para apoiar as mulheres a aprenderem mais sobre essa prática, se apropriarem dessa prática que é milenar, ancestral, e é muito poderosa de purificar o nosso útero, e sigo estudando as ervas, sou herbalista, hoje produzindo tinturas. Então, esse é um pouco mãe de duas. Tive uma perda gestacional entre as duas, que moveu muitas águas dentro de mim. Então, estou aqui hoje nesse processo de não me abandonar, como diz aí a nossa amiga Bruna Savagé, que eu estou com isso na minha cabeça, não me abandono, então hoje é praia, desempenho, então processo de também, que faz parte do puerpério, né, que é esses cuidados que tem tudo a ver com o puerpério, tem tudo a ver com a sexualidade, a gente vai mergulhar nisso, né, e então só para frisar que sim, realmente é o meu momento de vida e eu estou encontrando esses caminhos de me resgatar, de não me abandonar, de me reconhecer, de me recriar, depois de ter uma vida, né. Então, feliz de estar aqui com você hoje para explicar. Espero que muitas mulheres se sintam inspiradas, guiadas, acolhidas. Então, nesse movimento também. Ou se preparando para estar também, né? Porque o puerpério chega. Eu acho que, exatamente. Eu acho que também esse encontro aqui não é só para quem já está no puerpério, né? É para além do puerpério, na verdade, né? Mas é porque meu recorte, né? Meu foco hoje são as puérperas, mas acho que esse papo também se amplia para muito além disso. Mas é para quem também, de repente, quer se preparar, né? Quem está gestando e quer se preparar para essa chegada, porque não se fala muito, né? Do que vem depois. A gente passa por desafios, lógico, assim,
e o quanto que a gente olhar para dentro, a gente olhar para o nosso ventre, para a sabedoria que está ali, apoia muito, né, em muitos sentidos. E aí, eu sinto aqui de compartilhar um pouco assim também da minha jornada, né, do meu puerpério, da minha ressignificação com a minha sexualidade, que vai para muito além do sexo, aqui como eu já comentei, né. Bom, eu sou mãe de uma neném de 2 anos e 3 meses. Vai fazer 2 anos e 3 meses. E eu tive uma perda gestacional ano passado também. E assim, depois que minha filha nasceu, quando ela até assim, uns 3, 4 meses, estava tudo lindo, dava mamar, às noites acordava, dava mamar, mas estava tudo sereno, tudo pleno. Depois que ela entendeu que ela não estava mais dentro da minha barriga, que ela tinha chegado nesse mundo, é que a gente começou a ter desafios noturnos. E aí eu fui indo para um lugar de mais caos interno, sabe? De noites difíceis foram me trazendo muitas sombras, assim, né? Muita coisa, assim, à tona. Eu fui virando bicho, eu fui me perdendo, assim. E eu acho que eu tive muita resistência de me deixar chegar nesse lugar, mas o vapor sempre me ajudou muito, né? Eu conheci a vaporização do útero pouco tempo antes, assim, acho que coisa de 1 ano antes, mais ou menos, de engravidar da Iris. E eu sinto que o vapor apoiou muito, assim, na verdade, a minha pré-concepção. A minha concepção, sem eu nem saber, não era meu intento. Eu descobri, assim, numa troca de mulheres, né? Quando eu comecei a me conectar mais com o meu feminino, com o meu ventre, com o meu útero, entender essa força que ali residia, entender esse lugar, assim, como centro de poder, me conectar com o meu sangue, né? Eu fui entendendo que o meu sangue estava me trazendo muitas mensagens. Há muitos anos eu nunca tinha escutado. Né? Antes de engravidar, eu tomava pílula já há 10 anos, já tinha parado de sangrar, já há muito tempo, não achava que isso era normal. E aí, um belo dia, eu decidi interromper o uso da pílula, e pouco tempo depois eu conheci o vapor. E aí, meu sangue naquela época, ele vinha, era borrão puro, meu sangue sempre tinha sido assim, eu nunca tinha sangrado vermelho vivo, e eu achava que era normal, que era meu corpo era assim, meu sangue era assim. E aí, depois que comecei com as minhas práticas de vapor, muito intuitivas, assim, sabe? Sem muito estudo, sem muito aprofundamento, pegando as ervinhas que eu tinha aqui, sabe? Experimentando mesmo no meu corpo, meu sangue começou a mudar. Meu sangue começou a vir vermelho, vivo, sem coágulo, sem borrão. E aí eu lembro que um ciclo antes de eu engravidar, meu sangue ele veio uma fluidez, assim, sem cólica, vermelho vivo, uma coisa linda. Eu fiquei apaixonada por aquele sangue. Falei, gente, que coisa linda. Nunca imaginei que eu pudesse sangrar dessa forma, sabe? Eu me senti mulher, assim, com aquele sangue ali. E aí eu lembro até quando eu me descobri grávida, eu pensei, nossa, logo agora que comecei a menstruar lindamente, não vou menstruar mais durante o tempo, que coisa. Mas tá tudo certo. E aí, me lembrei até agora que a Amanda, ela fez um ciclo de vapor para puérperas, né? Começou um ciclo silencioso, assim, e apoiou muito minha jornada. Porque a gente fez esse ciclo e ele estava, acho que, por volta dos seus 10 meses. Eu tinha acabado de voltar ao aluno. Sua internet, eu acho que tá travando pra mim. Não sei se é só pra mim. Pessoal, não sei se quem tá aqui pode dizer se tá ouvindo direitinho a Mar. Vocês estão ouvindo bem? Começou a dar uma travada. Bom, mas acho que agora voltou. A sua também no começo estava travando um pouco, assim, pra mim. Bom. Mas acho que agora deu uma ajustada. Se vocês tiverem com dificuldade de ouvir, comentem aí, por favor, tá? Mas eu olhei aqui na internet, parece estar direitinho. E sim, bom, responderam. Obrigada, Carla. E aí, enfim, esse ciclo de vapor, eu pensava assim, eu já tinha ouvido falar, né, que o bebê, quando ele tem até 3 meses, a mãe não consegue imaginar uma vida fora daquela fusão ali, não consegue se imaginar fora daquilo ali. Quando o bebê está com 6 meses, ela começa a vislumbrar que existe um mundo lá fora. Quando o bebê está com 1 ano, ela já está, tipo, doida para ir para esse mundo. É lógico que esse tempo varia muito de mulher para mulher, mas é mais ou menos isso, assim, né?
Eu lembro quando ele estava nessa faixa assim, de uns 10 meses, que foi quando aconteceu o ciclo, eu já estava já nesse lugar de vislumbrar um mundo fora daquela fusão ali. Mas eu achava que eu estava muito bem resolvida dentro do meu puerpério, assim, daquele meu caos interno que eu estava vivendo. E aí foi que a gente fez o ciclo de vapor durante uma lua, né? A intenção era a gente fazer a prática de vapor todos os dias, durante uma lua inteira, dentro das nossas possibilidades aqui, talvez um dia sim, um dia não, mas assim, dentro das possibilidades. E nossa, como foi profundo! Como foi profundo! Eu mergulhei de volta num lugar que eu tinha deixado para trás lá no meu pós-parto. Eu fui revisitando o meu parto, fui revisitando algumas coisas que, por mim, eu achava que estavam super bem resolvidas. Né? Mas o nosso útero, ele guarda a memória, ele guarda lembranças, ele guarda muitas coisas. E quando a gente faz o vapor ele vai ajudando a gente a lidar com aquilo ali. E foi isso que aconteceu naquele momento. Eu voltei a mergulhar em muitas coisas. Eu tive muitos sonhos, tive muitos insights, tive muitas percepções naquela fase. Eu lembro que eu troquei muito assim com a Mana sobre isso. E voltei a sangrar, né? Que naquela fase meu sangue, meu útero estava tão fraquinho, estava todo assim, nossa, eu já fiz tanta coisa agora, tô cansado, sabe? E ele foi se tonificando, ele foi se recuperando, eu fui voltando a sangrar, assim. Então, acho que só para, assim, também dar essa exemplificada da potência, né? Que é a vaporização. Mas enfim, tô aqui falando, vendo um monte de coisa, mas compartilhei também, Mana, você, senão eu fico falando aqui sem parar. Eu concordo com você. Eu acho que o vapor é uma prática muito especial para a gente, né? Para fortalecer, para tonificar, para purificar o nosso útero e o parto. O aborto, são momentos em que a gente realmente vira no avesso, né? O nosso útero ele passa por um processo muito profundo, muito visceral. E para mim o vapor sempre chegou como uma prática de abraço, né? Como uma prática de acolhimento, como uma prática de nutrição. Então, depois que eu tive essa gestacional, entre as minhas 2 gestações, precisei passar por um processo de curetagem e foi assim, acho que foi aquele momento assim, que a vida me levou para encarar um dos meus maiores medos, que é uma injeção na espinha. E fui tomar a peridural, morria de medo dela, preferia, né, optei por ter partos domiciliares, pensando naquela peridural assim, muito longe de mim. E, no entanto, nessa perda gestacional, eu comecei a perder em casa, e achei que fosse tudo bem, né? Mas acabei sangrando muito. E aí, a minha parteira falou, me instruiu aí tal. E cheguei lá, assim, ainda tinha muita coisa para sair, por mais que eu não conseguisse acreditar, porque eu já estava realmente sangrando muito. Aí eu precisei fazer, né, a curetagem. Depois dela, eu me senti muito fraca. Eu senti o meu útero muito fraco, né? Antes eu estava em ciclos certinhos de 28 dias, bem lá. E depois dessa curetagem, os meus ciclos encurtaram muito. E dentro do ciclo tradicional chinesa, depois eu fui estudando e fui entendendo que isso é um indicativo de fadiga uterina. E para mim, naquela hora, fez todo sentido, né? Eu falei, poxa, meu útero ficou cansado. Foi difícil fazer aquele procedimento. Por mais que ele possivelmente possa ter salvado a minha vida, foi invasivo, foi traumático para o corpo. Então, eu precisava fortalecer meu útero e na hora eu falei, poxa, é a vaporização que vai me ajudar, não tem dúvida disso, né? A prática que vai na origem do que eu estava sentindo. Então, comecei a fazer a vaporização e transformou a minha vida. Sim, foi o que me permitiu, eu acho que colhi sementes dessa perda gestacional por muitos anos. E ficou muito claro para mim, depois de conversar com as mulheres que estão vivido perdas gestacionais também, como esses seres que passam pelo nosso ventre, na verdade, são seres de muita luz. E talvez não precisem ficar tanto tempo aqui na matéria, né, como a gente fica, e que apenas aquele movimento de conexão com esse corpo material, por menos tempo já é o suficiente para essa jornada deles, e
eu entendi que eles deixam muitas sementes pra gente dentro do nosso ventre quando eles se vão. E acho bonito e importante as mulheres que passam por esse portal saberem honrar esse portal, viver o parto que viveram, né, nessa vida gestacional, se cuidar e abrir espaço para colher essas sementes, né, esses frutos que estão ali. E a vaporização floresceu daí. Eu conhecia, já, na verdade, a vaporização tem mais de 10 anos, conheci também em rodas de mulheres, quando eu morava fora do Brasil. Mas sempre foi assim, como você falou, de uma forma mais orgânica, né? A gente se juntava, pegava a erva que tinha no jardim, fazia, não tinha ninguém tratando uma questão específica, né, no campo físico, era sempre uma limpeza energética. Mas nesse momento eu entendi que eu precisava de uma coisa específica. Eu queria realmente tonificar o meu útero. Então eu sabia eu fui descobrir quais eram as ervas que iam me ajudar naquele momento. E aí mergulhei nesses estudos e foi, né, daí que nasceu a tribo do vapor, que depois eu fui ensinar tudo isso que eu fui aprendendo e que eu vivi, que eu consegui regularizar os meus ciclos e que eu consegui depois me preparar para uma próxima gestação, vencer as barreiras, vencer os medos, né, vencer esse fantasma que fica da perda gestacional, preparar para esse parto, né, eu usei vaporização como preparo do parto, então ali depois de 38 semanas eu comecei a fazer vaporização e depois do parto eu entrei nesse protocolo de pós-parto, né, que fiz 30 dias de limpeza e foi uma prática que eu estou assim, muito, muito, muito agradecida por conhecer, porque acho que trouxe um sentido na minha vida, um ancoramento na minha energia feminina, sabe? Me ajuda a entrar nesse espaço de sentir prazer, né? A aumentar a circulação de sangue, nesse espaço que muitas vezes fica esquecido do puerpério. E é bonito a gente pensar também que a sexologia ela comprova que o útero é um ponto erótico central. Apesar de não ter o útero em si, só o prazer, a gente já sabe que a intensidade está relacionada à intensidade de batida do útero. A intensidade dessas batidas é o que vai dizer qual é a intensidade. Então, se a gente está num corpo muito enrijecido, num útero muito enrijecido, que às vezes no pós-parto isso pode acontecer, porque a nossa energia ela é toda para esse bebê. E ela é necessária para esse bebê. Só que aqui eu acho que hoje a gente está falando desse resgate, né? Assim, a gente teve o bebê, a gente se preparou, a gente recebeu o bebê no colo, que né, nós duas aqui vivemos esses dois cenários de ter um parto e não receber o bebê, e ter um parto e receber um bebê. E aí tem que dar continuidade, né? As duas jornadas que são muito diferentes. E eu acho que a gente está falando desse resgate, porque chega uma hora que o bebê ele já pegou no terra, né? Ele já pode ser amparado por outras pessoas. E a gente precisa criar esse espaço para resgatar essa mulher, para resgatar esse prazer, porque é muito comum quando o bebê chega, especialmente nas mulheres que estão amamentando, essa energia sexual toda para a amamentação, né? Como se a gente canalizasse, os seios eles têm conexão com a vulva, então é como se a gente canalizasse toda essa energia para os seios e daí elas vão. Então, na verdade, a gente está usando toda a nossa energia sexual enquanto a gente está amamentando o bebê. E eu acho que é uma ordem natural das coisas também a mulher não ter muito desse interesse sexual de receber um outro bebê, né? E é importante a gente entender esse caminho de retorno para que esse período não se estenda por muito mais tempo, porque é necessário essa função, né, em bebê. Você tá travando um pouco. É só pra mim? Vocês estão ouvindo bem, Amanda? A voz eu tô conseguindo ver, mas a imagem tá travando assim um pouco. Será que é a minha internet ou é a sua? A minha parece também. Aqui tá direitinho. Deixa eu ver minha internet. Mas eu tô te vendo direitinho. A internet tá boa. Aqui também.
A, a, a Lelê falou que Tá tá travando. travando. Uhum. É. Poxa vida. Bom, enquanto isso, vou aproveitar, assim, enquanto você foi falando, eu fui pensando em várias coisas, né? Uma coisa que me veio, assim, primeiro, que a gente chegou falando vapor, 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 que de repente algumas mulheres, né, que estão. Ontem mesmo perguntei nos meus stories quem conhecia essa prática, e várias nunca nem tinha ouvido falar, né? Então, só para dar essa contextualizada também, o que que é essa vaporização do útero que a gente fala, né? Que é essa prática ancestral que vem sendo resgatada pouco a pouco, né? E a Mana é uma grande guardiã dessa prática aqui no Brasil, uma grande disseminadora assim, nessa prática. A gente faz, na verdade, uma grande sauna para a Pepeca. A gente pega como é que chama? Um recipiente, né, que seja apropriado, que não vá passar alguma substância que possa nos fazer mal, né, alguma coisa de metal, por exemplo, não é indicado, mas algum recipiente que a gente vai botar água fervendo e vai pegar uma erva, né, que seja indicada para o que a gente está querendo trabalhar ali, vai botar nessa água fervente e a gente vai colocar, a gente vai estar sem calcinha, vai estar pelado e vai colocar ali esse vapor, vai se cobrir com cobertor, com um pano bem, bem grosso, deixar não sair nenhuma brechinha desse vapor para a gente fazer mesmo essa sauna ali. Né? E aí a gente pode ficar, tem várias posições, tem um banquinho, eu tenho um banquinho aqui, a Mana produz banquinhos também, tem várias mulheres que produzem, ou a gente pode ficar de cócoras, a gente pode ficar apoiada, sentadinha, assim, como que de quatro, numa cadeira, tem várias posições que a gente vai deixar esse vapor acender ali pela nossa vagina e chegar ali no colo do útero. Na prática, ele não vai chegar lá no fundo do nosso útero, porque a gente tem um colo que está ali fechadinho, né? Então, é um trabalho fitoenergético, assim, também, né? Esse vapor medicado com essa erva que a gente tem interesse ali em trabalhar, ele vai estar atuando fitoenergeticamente também dentro do que a gente está precisando ali. E é muito legal, né, que a Mana, ela falou que ela usou o vapor no pós-parto, eu também usei, depois que meus locos, assim, acabaram, que eu já não estava mais sangrando, eu senti de fazer também, que até assim, umas 2 semanas depois do parto, o nosso colo ainda está aberto, ele ainda está fechando, porque ele se abriu para dar passagem para o bebê. Então é o único momento, tanto depois do aborto como depois do parto, é o único momento que o vapor consegue realmente acender dentro da cavidade uterina. Então é muito potente. E a gente sente realmente, né? Quando a gente está nesse lugar com o nosso cérebro aberto, a gente está com uma conexão com o astral muito grande. Então, a gente ter essa atuação dessas plantas ali é muito bonito, muito mágico, sabe? Acho que só experimentando mesmo, assim, para saber a magia que isso traz, né? E aí você comentou também, mano, da questão do nosso útero rígido, né? E aí me veio o livro da Cacilda, que fala Pariremos com Prazer, que ela faz essa pesquisa arqueológica da história do útero e dos partos ao longo da história, né? E ela traz que quando a sociedade elas eram matrilineares, né? Em que a gente não tinha tabu em falar de sexo, em falar de prazer, que as mulheres pariam com prazer, porque os seus úteros estavam relaxados, eles não estavam tensionados. Só que a partir do momento que chegou a igreja, o patriarcado, e colocou a mulher num lugar como que de pecado, né? A mulher ela tá ali só para procriar e transar é ruim, é feio, é pecado, é sujo. A gente começou a se tensionar, isso virou um grande tabu. Então a gente foi levando isso para o nosso ventre. Nossos ventres hoje a gente tem, né, na sociedade, mulheres que trabalham quase que o tempo inteiro sentado em frente ao computador. Então isso vai também enrijecendo. A gente perdeu essa soltura do nosso ventre. Então quando a gente vai entrar num lugar quando a gente está falando de parto aqui, por exemplo, essa musculatura ela está tensionada, então o vapor ajuda também nessa soltura, né? A Cacilda ela conta que o orgasmo
ele na verdade ele acontece no útero. Ele não é da região genital, ele não é do clitóris, ele acontece no útero. E é por isso que ela fala, no nome do livro, Aparelhemos com Prazer, porque quando a gente entra nesse lugar de estar com o nosso útero relaxado, o parto sim, ele pode ser orgástico. E não é o orgasmo que acontece quando. E existem vários relatos, né? Comigo não aconteceu, mas escutei já vários relatos assim de. E não é de quando o bebê passa pelo canal vaginal que a mulher tem um orgasmo. Não é nesse momento. O orgasmo ele vem do próprio útero, né? Então, até essas contrações que as mulheres. Quando a gente tem contração, quando está no trabalho de parto, quando está também durante um processo abortivo, que o útero está ali se contraindo, que às vezes dói muito, é porque o útero está completamente tensionado. Ele está fazendo um movimento de expulsão muito na tensão e não no estado de relaxamento. Sim. E isso tudo tem muito a ver. Fala. Não, eu ia só complementar que tem uma passagem desse mesmo livro que eu até separei aqui para trazer, da Cacilda, que ela fala assim que na verdade o útero ele é o órgão de maior massa muscular e também o mais forte e potente do corpo humano. E que ele tem, ou deveria ter, a maior quantidade de ocitocina também, dependendo, é claro, do estado do útero. E ouve-se que atualmente cada vez mais casos de atrofiamento no útero. Então, é exatamente o que você trouxe. A mulher moderna lida com esse desafio de ter um útero atrofiado. Então, a gente precisa buscar formas de soltar essa rigidez, né? Porque, na verdade, o estado natural da mulher é ter um útero relaxado e solto, né? E que treme e se move ritmicamente. E não que tem contrações violentas nem muita rigidez. Então, como é que a gente encontra essa soltura, né? Como é que a gente encontra isso? Tem posições, né, que a gente precisa fazer para soltar o útero. Agora, a primeira delas, que ela sugere mesmo, é ter orgasmos. Porque se a gente não tem orgasmos, a gente não está praticando esse movimento que o útero tem que fazer. Aí ela até faz essa associação, né? Assim como a gente acende uma lâmpada, ela irradia luz, quando o útero treme, ele irradia prazer. Agora, se o útero está muito rígido, ele só vai tremer um pouquinho, né? Ele vai... Foi isso de prazer que a mulher pôde vivenciar. Agora, se ele está solto, se ele não tem rigidez, ele vai poder ter essas contrações e vivenciar um nível de prazer muito mais profundo. Então, essa é uma das formas que ela sugere, né? Outra forma que eu aqui estou sugerindo é a vaporização do útero, porque aumenta a circulação de energia, a circulação de sangue. Então, a gente vai liberando tudo que está estagnado e a gente vai tonificando esse espaço também. Agora, outras dicas que ela traz, eu lembro que era visualizar o útero, porque esse resgate também acontece pelo neocórtex. Então, a gente precisa entender o funcionamento do útero, ter imagens do útero pela nossa casa, né, assim, pelo nosso dia a dia, para que a gente realmente se lembre, porque a gente não sente o útero em si, né, mas a gente sente o que está ao redor dele, a gente sente quando a gente está tendo cólica. Então, que é importante a gente fortalecer o neocórtex através dessas informações. E falar sobre também, né? Acho que até tinha anotado aqui. Mas tinha uma outra sugestão que ela dava também. Eu lembrei, agora lembrei não, acho. Era a mudança de atitude em relação ao prazer. Então, sair da guerreira ferida para reconhecer a função orgânica do prazer no corpo humano, que ele possa ser reconhecido como imprescindível. Então, a gente não pode só achar que é prazeroso, então deixa para outra hora. A gente precisa enxergar o prazer como algo imprescindível para a saúde do nosso corpo. E eu acho que é aí que entra mais um ponto da importância do resgate dessa mulher no pós-parto. Ou o resgate de e no puerpério, isso que eu ia falar. No puerpério ou no resgate de qualquer mulher que não esteja sentindo prazer, né? Lembrar sobre a importância fisiológica do prazer para o corpo humano. Aí ela diz que sem o prazer não é possível ter a percepção corporal nem essa reconexão com o útero. E aí lembrar que isso não, a gente está falando apenas
do prazer sexual, mas também da vida, né? Desses pequenos atos que a gente faz no dia a dia que nos trazem prazer, que nos reconectam com essa energia de sentir que a gente merece viver uma vida prazerosa. Sim. Você falou assim do prazer, e eu acho que isso fala muito também desse resgate da mulher durante o puerpério, né? Porque eu enxergo assim, a mulher ela vive essa fusão, mas chega um momento, né, em que ela recebe essa mãe, né, que nasce ali com o bebê, mas chega um momento em que ela vai sentindo vontade da mulher falar mais alto do que aquela mãe que está ali. E aí essas duas faces, a mulher e a mãe, elas vão se duelando, tentando entender esses espaços que elas estão ocupando. E eu acho que, para mim, o puerpério, ele encerra, né, e não é da noite para o dia, também é um processo, né, tem toda uma tonalidade, assim, acontecendo durante esse movimento, e quando a mulher consegue conviver bem com essas faces dela. E isso demora o tempo que tiver que demorar para cada mulher, né. Em média, disse, né, que dura assim em torno de 2, 3 anos, mas pode demorar muito mais, sabe? Esse momento em que a mulher ela vai estar em paz, né? Tanto da mulher receber a mãe, integrar essa mãe dentro dela, como a mãe integrar a mulher que existe dela. E aí por isso que a importância desse prazer, né? A importância dessa conexão com quem ela é em essência, porque a gente é amor, a gente é prazer, né? Sim. Então eu me lembrei, se você contando, eu me lembrei de uma fala da Morena Cardoso. Ela conta de uma vivência que ela teve no Peru, e uma abuela trouxe uma fala, assim, de que tem muitas mulheres que nunca tiveram um orgasmo, né? Que não se permite, não consegue nem chegar a se permitir receber. Ela está tão preocupada em dar algo para alguém, né? Que ela não consegue receber nem mesmo um orgasmo. Então, assim, já que você tem dificuldade de receber para você, aí essa que foi a fala da abuela, então, joga esse orgasmo pela paz mundial, por alguma outra coisa, sabe? Alguma coisa para outra pessoa, sabe? Para desbloquear essa energia de um outro lugar. Então, não recebe para você. Tipo assim, só pra gente trabalhar também um pouco com essa mente, assim, sabe? Mas quanto que esse orgasmo, ele é importante, sabe? E aí, falando de sexualidade, uma coisa que me vem aqui também de trazer é que o útero, né, ele tá bem em cima, assim, do nosso chakra sexual, né, que é esse centro de criatividade, de criação, né, e aí criação é de qualquer coisa. Pode ser de uma arte, né, de processos criativos, pode ser de um filho físico, pode ser de um filho que não seja físico, pode ser de algum projeto, algum sonho, algo que eu queira realizar. Então, quando a gente tem o bebê, essa nossa energia de criação, ela fica muito dedicada a essa criança que a gente trouxe para a Terra, né? Então, é muito natural que a nossa libido ela não é só sobre o sexo, a nossa libido é libido pela vida, em ter prazer em diversos aspectos da vida, em criar em diversos aspectos da vida. Então, quando a gente está com essa energia muito dedicada ao bebê, a gente naturalmente vai ter menos energia para dedicar a outras coisas na nossa vida, inclusive na nossa relação sexual com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E aí é que entra um grande tabu, né? Entra uma grande questão de ambos, né, entenderem o lugar que está se vivenciando ali. E aí eu preciso compartilhar também a minha experiência, que eu acho que o meu puerpério até hoje está me trazendo esse aprendizado da minha sexualidade, do meu corpo, do que é bom para mim, do meu prazer. Porque eu comecei a olhar para trás que em todas as relações que eu tive, eu sempre usei o sexo como uma forma de prender assim, a pessoa, sabe? Eu me relacionava, a minha principal forma de conexão com a pessoa era através do sexo. E aí isso acontecia também com o meu companheiro sem a gente perceber, sabe? E aí quando a nossa filha nasceu, no primeiro momento, isso não ficou muito mudado, porque eu entendi que minha energia sexual, né, depois do parto, ali estava muito escondida. Então, no primeiro momento, isso não fez muita mudança assim, para mim. Mas depois de um tempo, eu fui começando a voltar a minha energia sexual extremamente, ficou muito voltada para minha filha. E a gente foi tendo esse descompasso, sabe? De entender, de ressignificar a nossa forma de conexão para além do sexo. Né, de como a gente pode se conectar intimamente sem ser através dessa forma.
E a gente foi ressignificando essa forma de se conectar, né? E aí outra coisa assim também que me vem é que a Sadi Hurtado, ela traz isso, né? Que existe um meridiano pela medicina tradicional chinesa que conecta o útero com os seios. E o seio é esse lugar de expansão do amor, esse lugar em que a gente dá e recebe amor. Então, quando a gente também fala de amamentação, a gente também está falando dessa troca sexual também, né? Com o nosso bebê, que também fica essa parcela da nossa fatia, da fatia, dessa nossa grande pizza de indivíduo, fica também muito dedicada ao bebê. Oi, Karen! Lindona. E, enfim, é isso. Eu acho que existem, quando a gente está falando assim de saída desse casulo, né, que a mulher ela passa por essa metamorfose, né, de entender quem ela é, de integrar essas faces dela, existem alguns marcos importantes, não que sejam determinantes, mas alguns pontos que o corpo vai mostrando, vai dando sinais de que ela está mais pronta, cada vez mais pronta, de estar menos fusionada a esse bebê e mais pronta a voltar a olhar para si. A si dar prazer, né? A si cuidar, a si olhar. Um marco muito, muito importante é o voltar a sangrar. Algumas mulheres, tem relatos de mulheres que voltam a sangrar, a lunar com 1 mês depois do parto. Tem mulheres que voltam a sangrar com 2 anos depois do parto. Então isso é muito relativo, é o processo de cada uma. Cada uma chega na maternidade ali com a sua bagagem emocional, com a sua história, com a sua vida, né? Com a sua história de vida. Então, o sangue é um ponto muito, muito marcante. Outro ponto muito marcante é o desmame, né? Porque tem essa troca sexual a partir do seio que a mulher vai querendo voltar a ter essa energia para si. Doar um pouco menos dessa energia pro bebê e retomar essa energia para si, né? E tem uma diferença na lubrificação também. Eu lembro da minha ginecologista falar para mim que assim, até o desmame acontecer por completo, a lubrificação vaginal ela leva tempo para se regularizar novamente. É mais um sinal de como o corpo está funcionando ainda em função de um outro ser, né? Então a gente não pode esperar fazer o resgate completo nosso enquanto a gente ainda está com essa demanda, né? Seja de tempo, mas também tem essa questão fisiológica, né? Para as mulheres que estão amamentando. Então esse é um ponto que eu acho que todos esses são pontos assim que, na verdade, eu acho que a grande virada é a conversa, né? Dentro do relacionamento. Então, se a gente fala da mulher, com certeza é um pouco comum de casais, né? De como é que tá essa relação durante o puerpério. Então, todos esses pontos, eu acho que o que a gente falou aqui hoje são pontos importantes a serem passados para o companheiro ou para a companheira para explicar, né? Para onde está indo toda essa energia. Não é simplesmente uma falta de tesão que pode acontecer, mas simplesmente um redirecionamento no momento de sobrevivência desse bebê. Essa chegada, né, na Terra diz muito sobre como vai ser a vida dessa criança, né? A amamentação, ela é uma demanda muito grande. No entanto, ela vai propiciar que essa criança tenha uma base de saúde muitos e muitos anos, né? Tudo que é formado dentro dela a partir da amamentação é de uma potência muito grande para a saúde dessa criança. Então, são doações que a gente faz como mãe que são preciosas demais, né? Que estão aqui sustentando o futuro da humanidade. E que se a gente não tem essa abertura para explicar o que a gente está vivendo, aí sim esse espaço está sendo criado entre casais, né? Então eu acho que o mais importante é encontrar, como você trouxe, essa ressignificação de como vai ser então a nossa intimidade. Eu acho que para começar tem muitos casais que nem vivem no espaço físico da intimidade, porque casais que optam por fazer uma compartilhada. Então o que acontece? Precisa ter paciência. Eu acho que o mais importante é a conversa e a paciência de saber que isso vai passar, né? É só uma fase.
que é um grande presente que esse casal está optando por oferecer para essa vida que está chegando. Então, faz que passa. E depois tem muita coisa bonita a ser vivida em esse casal de forma mais íntima, né? Com a sexualidade. Então, essa ciência, tanto ter esse tema vivo, porque eu acho que tal grande problema seja o esquecimento do tema. De pensar, a gente significar, de lembrar um ao outro que é uma fase que vai passar, nos ajuda a navegar juntos, né? Por essa travessia, né? Por esse tal. E não deixar não deixar o tesão morrer, não deixar a intimidade morrer, né? Eu acho que está sempre resgatando esse tema de formas diferentes. E certamente o puerpério, ele traz uma grande necessidade de ressignificação dessa intimidade, dessa sexualidade para essa fase da vida do casal, né? Essa conversa uma coisa que me vem assim dessa troca do casal é que eu vejo que muitas mulheres, às vezes, nesse estudo das plantas, né, às vezes vêm procurar querendo uma planta afrodisíaca, porque quer se conectar com a sua sexualidade, que tá lá super transante. Tá bom. Mas é uma pergunta que eu sempre faço. É o quê? Falhou. Mas uma pergunta que eu sempre faço assim, esse lugar que a gente está comentando aqui, de entender em que lugar que ela está, se ela quer de verdade, sabe? Se ela está nesse lugar de eu quero me reconectar com essa minha sexualidade, eu quero transar com muita vontade, cheia de tesão com meu companheiro, com minha companheira, ou eu tô fazendo isso para agradar alguém, eu tô fazendo isso porque eu tenho medo de perder, sabe? O que que tá por trás dessa necessidade de trazer o uso de uma erva, que seja como afrodisíaca, né? Mas, assim, o vapor, para mim, sempre foi... Porque quando a gente fala desse lugar do prazer, né? Eu digo sempre que é muito importante a gente conseguir abrir na nossa agenda esses espaços, seja 10 minutos, mas esses espaços de tempo, de espaço, da gente se cuidar, da gente se dar prazer. E esse prazer pode ser eu parar para tomar um vinho sozinha, eu ler um livro, eu tomar um bom banho, me passar um olhinho depois no meu corpo. Pode ser qualquer coisa que te dê prazer. Pode ser encontrar com uma amiga e bater um papo de meia hora. Pode ser uma prática de vapor. Sim. O vapor sempre foi para mim o meu momento de pausa, assim, sabe? E que meu companheiro sempre respeitou muito, assim, sabe? Tipo assim, tô surtando, preciso fazer um vapor. Sabe? Para tudo, vou fazer um vapor e depois que eu saí dali, meia horinha ali depois já tava assim, outra pessoa, sabe? Porque eu consegui olhar para dentro e dissolver algumas coisas que estavam acontecendo dentro de mim. E às vezes nem consegui verbalizar exatamente o que estava mudando, sabe? Mas que algo estava sendo movido ali dentro de mim a partir desse vapor. Sim. Que fiz essa brincadeira assim de tomar uma taça de vinho, porque eu acho que de fato às vezes não é a erva que vai te ajudar a se soltar naquele momento pontual, né? Mas eu acho assim que as ervas têm o seu papel, especialmente quando a gente encontra a raiz da rigidez, né? Assim, qual é o motivo da rigidez? Tá carregando aí o fardo da guerreira feminina? Qual a distância que você tem hoje em dia da sua energia feminina? E aí sim, plantas que vão te ajudar a fazer essa reconexão com o feminino. E aí me vem claramente o gerânio. Não é uma planta afrodisíaca, tanto tem uma conexão profundíssima com a energia feminina. Então, às vezes, a mulher busca uma erva afrodisíaca, no entanto, que ela está buscando, nesse exemplo que eu estou dando, é a conexão com a energia feminina, que é o que vai permitir que ela se conecte novamente com essa energia da fêmea, que é essa energia da mulher que atrai, que seduz, que nutre. Não a mulher que vai e faz acontecer, né? Essa é a mulher yang, a mulher que está na energia da guerreira ferida, de eu vou dar conta de tudo, mas ela não está no lugar de mulher. Então, a gente entender a raiz dessa rigidez é muito importante
E eu tô super a favor, acredito e vejo muitos resultados de mulheres trazendo as ervas como aliadas nessa fase da vida, né? Qualquer fase da vida, mas para dar essas raízes no momento que elas são identificadas, né? Então, é importante a gente sim ter essas aliadas afrodisíacas na vida e entender que não são apenas as plantas dentro como afrodisíacas, mas sim muitos pequenos hábitos, como trouxe, que nos trazem de volta o tesão para a vida, porque se a gente não sente tesão para a vida, dificilmente sente tesão no nosso relacionamento ou no nosso corpo, né? Pelo nosso próprio ser mulher, essa nova fase de vida. Então, essas pequenas coisas que nos inspiram por esse tesão são essenciais, né? Nessa busca pelo prazer. Sim. Ai, adorei. Eu acho que a gente podia abrir aqui para perguntas, se alguém quer trazer alguma coisa. Vamos, tá ótimo. Tem uma mulher aqui que comentou, que tá adorando, que bom. Se alguém tiver alguma pergunta, mas eu acho que assim, o que eu tinha em mente, né, de trazer como provocação aqui para as reflexões pessoais de cada uma, né, o que a gente traz aqui é fruto dos nossos estudos pessoais, é fruto compartilhando assim a nossa jornada, a nossa história, né, mas são só histórias, são só exemplos. Cada mulher tem a sua jornada, a sua história, a sua vivência e eu espero que isso aqui sirva de nutrição assim para vocês, sabe, para passarem também pelos seus travessias, suas jornadas, seus processos pessoais. Sim. Bom, então se ninguém... Você quer trazer alguma coisa a mais, Flor? Acho que não, amada. Acho que o que estava vivo foi compartilhado. É um tema, né, muito tipo de há dias aqui trocando. Mas sinto que a gente já espalhou aí. E alguém perguntou, adorei. Quais são as ervas para vida? Me sinto com energia super baixa no momento e amo as ervas, uso muitas. Mas de repente vocês têm alguma para indicar. O que eu sinto? Entender assim. Peraí, deixa eu só ler. Energia super baixa. Quando a gente está com energia super baixa, é porque a gente está ou trabalhando muito e está muito numa energia yang, precisando se conectar com essa energia feminina, ou não estou numa energia yang, mas simplesmente estou mais introspectiva, estou numa fase de olhar mais para dentro, estou com pouca inspiração pela vida. São situações diferentes, né? Então, por exemplo, essa que eu falei no início, de ser um momento de conexão com a energia yin, e estar nessa fase yang de fazer acontecer, e estar no corre do trabalho, eu traria o gerânio para perto, porque é uma erva que está muito conectada com a energia feminina e diretamente conectada com o nosso chakra cardíaco. Ele traz essa expansão do coração, essa expansão do amor, é muito aromático. Então, eu traria o gerânio, e pode ser na forma de tintura, tomando todos os dias, pode ser na forma do óleo essencial. Agora, por exemplo, eu acho que quando a gente está numa fase de pouca inspiração e só com uma baixa energética, eu adoraria usar o alecrim. Né? O alecrim é uma erva que nos traz esse afinamento na mente, essa agilidade no raciocínio, aprimora a nossa memória. Então, de repente, o alecrim poderia ser uma indicação muito boa para essa situação. Né? Tem também a bergamota, a laranja doce, são duas medicinas muito boas para tirar a gente desse buraco que às vezes a gente cai de falta de inspiração, de falta de... Como é que se diz? Eu tô com a palavra em inglês na cabeça. De aterramento. Uma coisa que me vem assim é que, para além das ervas, é de você olhar o quanto que você já tá doando, sabe? De você também parar um pouco para olhar para o seu dia. Pega lá suas 24 horas, o quanto de coisa que você está fazendo,
Será que você não está, de repente, fazendo demais? E é por isso que a sua energia está baixa? E talvez você não tenha que fazer o oposto, é parar um pouco, sabe? A gente tem muita dificuldade de parar, de repousar, né? De silenciar. E o puerpério convida muito a gente a fazer isso, assim, né? A dar essa silenciada, a olhar para dentro, a pausar um pouco, a silenciar. Então, o quanto que de repente você não está se permitindo fazer isso? Porque quando a gente faz isso, a gente recupera nossas energias, né? Então, às vezes, até uma prática de vapor, que eu comentei que, como sempre foi minha medicina, assim, de meia horinha eu parar para fazer um vapor, a gente dá essa energizada, sabe? E me vem, quando você fala de energia baixa, me vem muito também a questão da alimentação, como que está a sua alimentação, se você está comendo bem, sabe? Se você está se alimentando de alimentos de procedência mais natural possível, sabe? De alimentos que conversem muito com a terra, sabe? Eu acho que pede muita terra, me vem até o óleo essencial vetiver, sabe? De trabalhar, assim, os chakras baixos, sabe? O chakra básico. É isso que me vem. Físico, né? A gente não pode deixar isso para trás. Exercícios físicos são fundamentais para liberar todos os hormônios importantes do nosso corpo. Eu sinto que é o que muitas vezes traz essa adrenalina, esse tesão pela vida também, sabe? De sentir o nosso corpo vivo, de trazer essa vida, essa estamina, essa força para dentro do corpo, né? Eu certamente tem para ver quanto você está depositando nos exercícios físicos. É isso. Você quer divulgar algum trabalho seu, Flor? Alguma coisa esteja rolando aí? Tem a Tribo do Vapor, né? Para quem quer aprender mais sobre a prática, um curso super, super completo, onde eu falo sobre muitas ervas, né? O cultivo das ervas, o uso das ervas do vapor. Eu acho que a Tribo do Vapor, sem dúvida, tem o de mais lindo para oferecer. As tinturas também, que é se aproximar das ervas através das tinturas, né? Tomá-las todos os dias, elas são mais concentradas e tem uma absorção maior no corpo do que os chás. Então, é uma forma da gente trazer essa quantidade perto também no dia a dia. Estou enviando para o Brasil, banquinhos, tenho estampadas para fazer prática, então tem tudo que precisam para começar. É isso. E aí eu trago aqui, né, tudo isso, esse bate-papo, essa é a segunda live que eu estou fazendo, né? Estou trazendo algumas lives de provocações, assim, de reflexões desse lugar do puerpério. Tem lá no meu Instagram também a live que eu fiz na semana passada com a Maria Barreto, trazendo essa travessia do puerpério como um rito de passagem. Também recomendo muito que vocês escutem, foi muito legal. É muito rico. Mas tudo isso é que desse meu lugar, desse meu partejar, né, do meu puerpério, nasceu o Mulher Multifaces, que é esse servir, né, para acolher mães, mulheres puérperas, nas suas diversas fases, né, de travessia, seja quando volta a sangrar, seja quando vai voltar a trabalhar, seja quando quer desmamar seu bebê, enfim, em suas diversas fases. E aí a bola da vez agora que tá rolando, que tá para rolar, é o Mulher Mãe, que é uma vivência que a gente vai fazer para apoiar essa integração da mulher e da mãe, né? A gente vai trazer uma vivência, eu convidei uma filósofa que está trabalhando muito com essa questão da maternidade, que é a Catarina Zapato, convidei ela para chegar junto comigo. E a gente vai trazer esse mergulho que o puerpério faz, para depois a gente voltar à superfície e trazendo como leitura o conto da deusa Balbo, de Mulheres que Correm com os Lobos, que é deusa do ventre, que fala desse riso, desse prazer que a sexualidade traz. Então, na quinta-feira, no dia 6, eu vou fazer uma outra live, 8 horas da manhã, com a Caterine, que a gente vai falar um pouco mais sobre a abertura para a gente sentir o puerpério, né? Para a gente se abrir a sentir as coisas que vêm ali. E a gente vai abrir as inscrições para o Mulher Mãe. Então, fica aí o convite. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Eu sou @marinadori. E para quem está chegando aí, já estamos encerrando, mas vai ficar gravado, vocês podem ouvir. Já vou publicar. E acho que é isso, né?
Gratidão, minha linda, pelo convite. Foi muito bom trocar com você. Agradeço as mulheres que estiveram aqui. Conversa. Também, agradeço muito sua participação. Muito gostoso. Seguimos então. Um beijo, minha Um beijo, mulheres. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado. Eu vou adorar saber como que esse episódio te tocou. Me conta lá no meu Instagram. Eu sou _marinatori. E não esquece de mandar para aquela amiga que você sabe que vai se sentir nutrida, que está precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no próximo episódio.